E aí, tudo bem? Certa vez eu atendi um rapaz que, de tudo que ele falava, ele estava sempre se desculpando de algo que possivelmente ele tinha errado. E eu achava aquilo estranho, sabe? Porque toda hora ele pedia desculpa. E tinha um perfil assim extremamente dependente da opinião de alguém para poder fazer as coisas. E aí quando eu dei uma avaliada no perfil dele e na história dele, eu descobri, por exemplo, que ele era um estável alto e influente alto, um perfil que naturalmente já é dependente e que tende a fazer as coisas num ritmo mais lento, e que também é muito voltado para pessoas e que tem receio da rejeição e da insegurança. Então, a combinação desses dois perfis gera isso. E esse menino, ele acabou crescendo dentro de um lar de pessoas dominantes, onde o pai era dominante, a mãe era dominante, irmão dominante. Então, acontecia de ele se sentir inadequado. Para você ver, por exemplo, que muitas questões que nos afligem, elas não têm muitas vezes relação com algo traumático que eu tenha vivido. Às vezes é simplesmente uma interpretação que eu desenvolvi da realidade a partir dos sentimentos infantis que eu nutri. Então, a criança, ela não tem os mesmos filtros de crenças, de experiências que um adulto tem. Então, a criança, ela sente e registra. Faz sentido isso para você? Porque a criança, ela é um estado almático, assim, latente, sabe? De forma que, de tudo que ela vive, o sentimento para ela é uma verdade. Então imagine essa criança dentro de um lar onde as pessoas são focadas em resultados, não em pessoas, onde o ritmo delas é rápido, onde naturalmente não são pessoas assim muito emotivas, por assim dizer, elas são mais pragmáticas, são diretas e às vezes utilizam palavras mais duras. Não é? Por quê? Porque para o dominante alto tudo é rápido. Então eles encurtam palavras e normalmente eles são muito duros no linguajar. Não significa dizer, por exemplo, que eles sejam mal educados, não é isso. Né? Porque mal educação, má educação, é na realidade um desvio, é uma disfuncionalidade. Só estou dizendo que um dominante, quando ele pode dizer algo com duas palavras, ele não vai escolher 5, 10, 15, né? Como os influentes fazem, por exemplo. Ele vai direto ao ponto, entende? E ele, por ser focado muitas vezes no resultado, ele é rápido e ele tende a exigir um determinado, exigir aquilo que ele deseja. Entende isso? Então imagine esse menino caçula crescendo dentro de um lar desse tipo. Então, para todos na casa, ele era o lento, aquele que não fazia as coisas direito e que não entregava aquilo que todo mundo entregava. Entende isso? Então ele começou a nutrir uma culpa falsa. O que é uma culpa falsa? É uma culpa que não está relacionada com algo de errado que eu tenha feito. Tem simplesmente a ver com um sentimento de que eu estou inadequado frente àquele contexto. Um exemplo de culpa falsa é o indivíduo, por exemplo, que decidiu seguir a carreira de engenheiro quando os pais queriam que ele fosse médico. Então ele se sente culpado por não ter atendido uma expectativa. Mas ele fez alguma coisa de errado? Não. Ele simplesmente não atendeu a expectativa. Então ele se sentiu culpado. Essa culpa é uma culpa falsa, mas ela tem o mesmo efeito da culpa verdadeira. Qual que é o efeito da culpa verdadeira? É o efeito de que eu fiz algo errado e eu mereço ser punido em razão disso. E mereço um castigo, não sou merecedor de algo bom. Então, para esse jovem, quando ele me procurou, eu percebia na comunicação verbal e não verbal, ombros encolhidos, cabeça baixa, não olha no olho. Isso tudo uma demonstração de quê? De que aquela culpa introjetada ao longo do tempo, repetição, gerou nele uma crença. Uma crença de que eu não sou merecedor,
de que eu não sei fazer as coisas certas e não consigo fazer sozinho. Entende isso? E aí, diante de qualquer relacionamento, ele se portava de forma extremamente insegura e dependente da opinião de alguém para poder funcionar. Então, aqueles pais, embora fossem fortes do ponto de vista do perfil comportamental, eles produziram alguém fraco, porque o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Então, o mesmo treinamento que às vezes gera uma pessoa forte, ele pode gerar uma pessoa fraca. Entende? E esse homem agora, ele se sabota nos seus relacionamentos, na sua autonomia, porque ele não acredita que ele dê conta sozinho. E não é porque ele não tenha força interior para realizar, ele tem, ele só não acredita nisso. Por quê? Porque ele foi treinado pela repetição e pelos impactos emocionais fortes durante a sua história a acreditar que ele é inadequado, que ele é insuficiente e que ele não vai dar conta sozinho. Faz sentido isso para você? Como resolver, Lincoln? Como é que eu faço para poder romper com uma crença? Primeira coisa é identificar que essas culpas introjetadas na alma, se não resolvidas, elas vão trazendo a autossabotagem. Essa coisa de que eu não dou conta da minha vida sozinha e eu perco a oportunidade de emprego, eu perco a oportunidade de estudar, eu tenho dificuldade de empreender, eu não dou conta, por exemplo, de desenvolver uma disciplina saudável, por aí vai. Por quê? Porque minha alma está cheia de culpa. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar essas culpas, né? Identificar essas crenças disfuncionais e começar a desarmá-las. A culpa falsa, por exemplo, a gente elimina quando a gente simplesmente rejeita aquele pensamento que não condiz. Não está errado, entende? Eu simplesmente não seguia o mesmo ritmo daquelas pessoas da minha casa. É conseguir entender isso, tá? E quando a culpa é verdadeira, existe um outro padrão que eu já conversei com você aqui em outros vídeos, tá bom? Então, resolvendo isso, parando de cobrar menos de si mesmo, você começa a ter a possibilidade de arriscar, de errar, de aprender e de descobrir que você consegue. Entende isso? Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se ele fez sentido para você, não deixa não de comentar aqui embaixo se você estiver vendo pelo Instagram. As suas percepções, elas são muito importantes para mim, para que eu continue produzindo material que faça sentido para você, tá bom? Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, não deixa não de curtir o vídeo, assinar o canal. Essa é a forma de eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para você, tá bom? Beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.